Canidé é conhecida em todo o Brasil pela fé. Todos os anos, milhares de romeiros chegam à cidade movidos pela devoção a São Francisco de Assis. Mas existe uma riqueza que muitas vezes passa despercebida por quem vive aqui e por quem nos visita: a riqueza da nossa fauna. Todos os dias, animais morrem em silêncio, não porque representam perigo, não porque são uma ameaça, mas porque ainda existe muita desinformação sobre a importância deles para a natureza. Cobras são mortas, árvores são derrubadas, animais perdem seus lares e muitas vezes tudo isso acontece sem que as pessoas percebam as consequências para o meio ambiente e para a própria qualidade de vida da população. Somos estudantes da UES, da Faculdade de Educação e Ciências Integradas do Sertão de Canidé, FECIS. Em parceria com o Zoológico de São Francisco, desenvolvemos este projeto para promover a conscientização ambiental e mostrar como cada cidadão pode contribuir para a preservação da natureza. Nosso objetivo é simples: levar informação para que o conhecimento substitua o medo. Para entender a importância deste lugar, precisamos voltar algumas décadas no tempo. Canidé tem uma relação muito especial com os animais, contribuída pela fé e pela devoção de São Francisco de Assis, conhecido em todo o mundo como protetor dos animais e da natureza. Durante muitos anos, romeiros que vinham agradecer as graças alcançadas traziam animais como forma de devoção. Era uma tradição que fazia parte da história de Canidé e da ligação que essas pessoas tinham com São Francisco. Mas com o passar do tempo, surgiu uma pergunta: quem iria cuidar desses animais? E foi dessa necessidade que surgiu o Zoológico de São Francisco. Diferente de muitos zoológicos criados no Brasil com o objetivo de exposição e lazer, o objetivo do Zoológico de São Francisco foi acolhimento e cuidado. Ao longo dos anos, tornou-se um importante centro de preservação, educação ambiental e proteção da fauna. Por isso, esse lugar representa muito mais do que um espaço de visitação. Ele guarda uma parte da história, da fé e da identidade do povo de Canidé. E preservar os animais não é apenas uma responsabilidade ambiental. É também honrar o legado de São Francisco de Assis, o homem que ensinou o respeito por toda forma de vida e inspirou gerações a enxergar a natureza como algo que deve ser protegido. Mas a verdade é que muita gente ainda cresce sem conhecer a importância de todos os animais para a preservação da natureza. E quando não se tem informação, o medo fala mais alto. Você já parou para pensar que alguns dos animais que mais sofrem preconceito podem estar ajudando a proteger a sua própria casa? A lagartixa, por exemplo, que aparece na parede da sua casa, provavelmente passou a noite inteira se alimentando de mosquitos, baratas e outros insetos. O sapo, que muita gente afasta do quintal, pode consumir centenas de insetos. E existe um animal muito comum no Nordeste que ainda sofre muito preconceito por causa da sua aparência, que é o caçaco. Você sabia que um único caçaco pode controlar uma população de escorpiões e carrapatos nas áreas urbanas? Ou seja, muitos animais que as pessoas enxergam como problema, na verdade são a parte da solução. O Zoológico de São Francisco, ele não é só um local de visitação, um local para ver animais. Aqui a gente tem um programa de educação ambiental, a gente tem um programa de pesquisa científica e tudo isso com o objetivo em comum, que é a conservação das espécies. A gente vê hoje que a natureza ela tem sido cada vez mais agredida e a gente tem crescido cada vez mais também o número de animais que não conseguem mais viver na natureza, sejam aves que perderam sua capacidade de voar, animais que passaram por processos muito ruins durante tráfico de animais. E a partir do momento que esses animais eles não têm mais aptidão para viver na natureza, eles vêm aqui para o Zoológico de São Francisco. Então aqui a gente trabalha para oferecer o melhor possível para os animais que estão aqui dentro da questão de bem-estar, alimentação, saúde. E a gente tendo esses animais bem, a gente consegue trabalhar também os programas de conservação e principalmente de educação ambiental, para que as pessoas entendam qual é o papel deles na vida daqueles animais e na vida da natureza. A gente pode ter um papel positivo, no sentido de proteger, de preservar, mas a gente também pode ter um papel negativo. Quando a gente olha para esses animais, acha que eles não têm importância nenhuma, a gente vai lá, mata uma cobra. Então nosso papel aqui é esse: trabalhar por eles, trabalhar pela natureza, trabalhar por vocês também. Durante nossa visita, aprendemos uma lição importante. Alimentar um animal pode parecer um gesto de carinho, mas pode colocar sua vida em risco. A equipe do zoológico contou um caso de um visitante que ofereceu uma banana a um macaco. O alimento acabou transmitindo uma doença que espalhou para os outros animais do grupo. Por isso existe uma regra que deve ser respeitada por todos: nunca alimentar os animais. A melhor forma de demonstrar cuidado é seguir as orientações dos profissionais. Poucos animais despertam tanto medo em nós como as cobras, mas poucos também
também são tão importantes para o equilíbrio ambiental. Quando pensamos em cobras, muita gente sente medo, mas poucas pessoas sabem que elas ajudam a controlar populações de ratos e outros animais que podem causar prejuízos e doenças. Imagine uma cidade sem esses predadores naturais. Algumas espécies se multiplicariam rapidamente, afetando completamente o equilíbrio da natureza. E as cobras têm um papel importantíssimo nesse controle. Sem elas, haveria o aumento de pragas e impactos em diversas espécies. O mais importante é entender que uma cobra não está procurando se alimentar e nem atacar seres humanos. Ela procura abrigo, alimento e segurança. Quando uma serpente invade áreas urbanas, isso geralmente está relacionado a mudanças provocadas pelo próprio ser humano no ambiente. Então, conhecer é sempre melhor do que destruir. Uma árvore não abriga apenas folhas e galhos, ela abriga vidas. Nela vivem aves, insetos e répteis. Quando as áreas verdes desaparecem, os animais perdem alimento, abrigo e locais de reprodução. Muitos acabam se aproximando da cidade porque seu habitat deixou de existir. Quando conhecemos melhor os animais, aprendemos a respeitá-los. Quando entendemos a importância das árvores, passamos a protegê-las. E quando compreendemos o valor da biodiversidade, percebemos que preservar a natureza é preservar a nós mesmos. A transformação começa com a conscientização, mas ganha vida nas suas atitudes diárias. Então, proteja as árvores da sua rua, respeite os animais que cruzam o seu caminho, compartilhe o conhecimento em vez de espalhar medo, seja um guardião da natureza onde quer que você esteja. Porque o futuro da fauna, das áreas verdes e da biodiversidade de Canidé depende de todos nós.